Então, como Bruna mede 1,20, podemos escrever a seguinte equação: 2/3 da altura do pai, porque aqui está escrito a altura do pai, ó. Pensa nisso. Isso tudo é código, ó. Essa aqui é a altura do pai, ó. Qual é a altura do pai? A altura da mãe mais 24 centímetros, ou seja, 0,24 metros. Tá? X é a altura da mãe, 0,24, x mais 0,24 é a altura do pai. Não pode esquecer isso, tá? O parênteses é a altura do pai. E aqui, a altura da mãe. Tá? Então, a filha tem 2/3 da altura do pai e corresponde a 1,20 m, certo? Então, resolvendo essa equação, ó, certo? Anular essa divisão por 3 aqui, ó, é multiplicar o outro lado por 3. Né? Então, eu anulo esse 3 aqui, multiplicando o outro lado por 3. Ó, 2 vezes, e parênteses, é 3 vezes de 1,20, 13,60. Ok? Deixa eu ler ali o que escrever. Caraca, Sora, a mãe dela é uma gnômia. É o milímetro. 13,60, tá. Já anulamos. Agora a gente vai anular essa multiplicação por 2. Vai fazer surgir do outro lado uma divisão por 2, certo? Então divide por 2 desse lado e divide por 2 desse lado. Dividindo por 2 desse lado aqui, ó, anula a multiplicação por 2. Fica só o parênteses. X mais 0,24. E daí, 1,80. Tá? E daí, ó, x mais 0,24 1,80 para isso. Pega 1,80, diminui o 0,24 para descobrir a altura da mãe. Ali em cima, que ele multiplicou o 24. Não entendi. O 2 ali, ele multiplicou pelo 24. Não. Ele não multiplicou. Ele anulou esse 2 aqui na multiplicação. Anular é dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Daí ficou só, quando divide por 2, o dobro do parênteses dá só o parênteses, né? Dividindo por 2. E o dobro de 360 dividido por 2 vai dar o dobro de 1,20 dividido. Não é o dobro. Aqui eu vou, se eu divido por 2 desse lado, eu divido por 2 desse lado também. Dividir o dobro do parênteses dá o parênteses. Dividir por 2, 13,60 dá 1,80. Agora, a altura da mãe mais 24 dá 1,80. Quer dizer que a altura da mãe é o 1,80 abate o 1,24. E realmente é uma altura mínima, assim, ó, 1,56. 1,56 é pouco. É pouquíssimo. Dá um casal assim, ó, bem distinto mesmo. Claro, um homem de 1,80 m, mais ou menos aqui, 1,80 m, né? Uma mulher de 1,56 m, dá mais ou menos aqui, ó. É uma distância assim. Eu tenho alunos do 6º ano, os menores têm mais que 1,56 m. É difícil, assim. Tinha um aluno que entrou, agora ele já está mais alto, agora ele está no 8º ano. Não vou falar para vocês quem é, porque senão, né? Mas ele entrou no 6º ano com 1,50 m e poucos, ali, 52, 53. Né? E daí bem baixinho, ficava chateado porque ele era baixinho e tudo mais. Eu disse para ele: tu vai crescer, cara, não pensa não que tu vai crescer. E agora ele já está bem mais alto, né? Ele está no 8º ano agora, já está quase da minha altura. Já sabia, né? Mas já está quase da minha altura ali, né? Então 1,56, um homem de 1,80, uma mulher de 1,56, é bem desproporcional. Acontece, eu já vi casais assim. Eu já vi casais assim até que a mulher era um pouquinho menor que 1,56.
É, não mesmo, Matheus. Tu faz tempo que tu não te mede, Matheus. Tem mais que 1,49. Eu lembro de ti. Eu não tô tão distante assim. Vai ter que te medir de novo. Não me enviou o tônico ao contrário. Tu já tem mais que 1,49, sim. Não é 1,49, nada. Eu tenho 1,69. Tairone me perguntou a minha altura, 1,69. Vem cá, Pedro. Só para vocês terem uma ideia de. Vem desse lado aqui, Pedro. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, de altura. Para bem aqui, ó. O Pedro tem 1,72, né, Pedro? Ele é um pouquinho mais. Claro, nós dois estamos de tênis, mas o Pedro é um pouquinho mais alto que eu. 2 centímetros. Olha só a diferença. 2 centímetros, quase não dá para perceber. 3 centímetros, perdão. Quase não dá para perceber. Imagina 24 centímetros. Pode sentar lá, Pedro. É muita diferença. Um casal bem. Já pensou que coisa horrível? Situação 4. Aqui está o desenho da situação 4, né? Olha só que legal. Tatiana comprou um terreno de formato retangular, cujo o perímetro é 308 metros. Quando tu fala perímetro, tu já pode traduzir na tua cabecinha assim, ó, perímetro é a dimensão. Eu quero cercar o meu terreno. Se eu quiser cercar o meu terreno, eu preciso saber o perímetro dele, né? Eu quero cercar, somar todos os lados do meu terreno. Perímetro é cerca, é dimensões para cerca do terreno, tá bem? Colocar de cerca. Uma coisa é certa aqui, ó. Tu sabe essa medida aqui que é 14, essa aqui não foi informada, tá? A largura é 14 metros. Então, se tu quer cercar, com certeza, na largura tu vai usar 28 metros. Só na largura, né? Se for uma fileira só de cerca, né? Mas digamos que a cerca seja a construção, assim, tem uma medida padrão, né, de altura da cerca, né? Pode ser aquela cerca com estaca, o cara constrói assim, tu vai precisar de largura, só de largura 28 metros de cerca. Né? Esse lado mais esse lado. Se eu souber o comprimento, só um pouquinho. Se tu souber o comprimento, né? Se tu souber o comprimento, daí tu sabe que 2 vezes o comprimento, tu multiplica por 2 o comprimento para saber, né? O quanto é que tu vai precisar de comprimento. E daí o perímetro todo seria 2 larguras e 2 comprimentos. 2 medidas de comprimento. Tá? Então, olha só, o perímetro é 308. Olha, isso aqui já nos diz uma coisa. Se 2 larguras dá 28 e 2 larguras mais 2 comprimentos tem que dar o número 308. Tá? Então, a gente pode até pensar assim, ó. Dos 308 eu posso abater 28. Abater 28, o que resta eu distribuir em 2 partes iguais. Certo? Faz todo sentido, né? Deixa eu ver que horas são aqui, deixa eu ver se eu não... Uou! Eu sou Jedi, hein, cara? Ainda bem. Não fui eu que quase caí, foi o celular que quase caiu, cara. Ele foi no ar assim, eu peguei ele no ar, meu. Não sei se ficou gravado. Não ficou gravado, porque tá mais pra lá ali. Senão eu ia pedir pra vocês assistirem no vídeo ali, né? Que eu fui Jedi, daí ia ter que botar em câmera lenta, né? Assim, no celular. Meu. 11h28. Opa!
Ah, tá. Não, é que fui ver a hora aqui e vi que tinha mensagens importantes. Então tá. Tatiana comprou um terreno de formato retangular cujo perímetro é 308 metros. Bom, então a gente já sabe, né, como fazer, mas a gente já sabe como resolver isso, né? Quanto é que vale o comprimento e a largura, porque ele já está te dizendo ali, ó, que a largura vale 14, então tu sabe, dos 308, tu abate 2 vezes de 14 e o restante tu divide em 2 partes iguais, daí tu sabe o comprimento, tá? Mas vamos usar equações, né? Bem simples. Qual é a área desse terreno? Olha, ele está dando outra informação. Área é multiplicação de base por altura. Então eu tenho que saber o comprimento, tenho que saber a largura eu já sei. Então é 14 vezes o comprimento vai dar a área do terreno. Tá? Então vamos descobrir. Observando a figura ao lado, verificamos a medida de um dos lados do terreno. Falta calcularmos a medida do outro lado e, posteriormente, determinarmos a área do terreno. Foi o que eu falei para vocês. Vamos representar a medida do lado desconhecido por x, ou seja, o comprimento aqui. Ó. O comprimento do terreno vale x. Então, eu tenho x aqui. Esses dois juntos dá 2x, eu tenho 14 aqui, os dois juntos dá 2 vezes de 14, que é 28. Então tá, ele diz o seguinte, ó. A medida x mais 14, mais x mais 14 tem que dar 308. Ou seja, 2x mais 2 vezes de 28 dá 14. 2 vezes de 28. 2 vezes de 14 dá 28. Aqui é a expressão. Ó. X mais 14 igual a 308. Parece propaganda de produto de limpeza. Então, ó, olha o que ele expressou aqui. Ó. 2 comprimentos. E esse 28 são 2 larguras. São 2 larguras aqui. 2 vezes de 14. 2 comprimentos e 2 larguras tem que dar 308. Daí tu resolve bem fácil, né? Ó, lembra, ó, dos 308 abate as 2 vezes de 14, os 28. Desculpa. Que vai te dar os 280. Anular essa multiplicação por 2 aqui, ó, é fazer surgir uma divisão por 2 do outro lado. Tá? Então, se o dobro de um valor é 280, o valor tem que ser 280 dividido por 2. Faz todo sentido. Então, o x vale 10 vezes. Ah, mas está desproporcional isso aí. Ah, que nem a altura do pai e da mãe ali, né? Ó, 14 metros e aqui, ó, 140 metros. Isso aqui corresponde, isso aqui é só um esboço do terreno, né? Mas essa medida do comprimento é 10 vezes mais do que isso. Repete isso aqui 10 vezes. Com certeza não dá só essa medida aqui. Repetir isso aqui 10 vezes. Só para tu ver uma vez, ó. Uma vez mais ou menos. Não. Isso aqui é uma vez. Mas isso aqui é aproximadamente, no desenho, isso aqui é um pouco mais do que 2 vezes. Isso aqui, essa medida aqui é um pouco mais do que 2 vezes essa. Tá? Aproximadamente. Tá? Então, mas o que ele está dizendo, como isso aqui é um esboço só, isso aqui vale 14, isso aqui é 10 vezes esse aqui, então é 140 o valor de x. Assim, para tu calcular a área desse terreno, 14 vezes 140, daí tu chega na área, 14 vezes 140, 14 vezes 14 dá 196, acrescenta um zero.
Logo, a área do terreno que Tatiana comprou é 1.960 metros quadrados. Ele multiplicou ali, né? 14. Isso. Foi o que eu falei aqui, né? 14 vezes 14, 196. Aqui tem um zero, né? 14 vezes 10, isso aqui. Pega o 196 e multiplica por 10. Grande? É, um terreno... dá para fazer bastante coisa. 14 de entrada por 140 de fundo. Puxa, muito terreno. Bom, tem um terreno que é 5 por 15, né? 5 de entrada, 15 de profundidade, né? Daí eles constroem aquelas casas fininhas assim, né? É bem bacana essas casas, eu acho legais. Um terreno 5 por 15. Vamos ver a situação 5. A soma de três números inteiros consecutivos é 345. Isso aqui a gente já viu um problema bem parecido, né? Tá. O Felipe está dizendo para eu olhar o Corona. O carro Corona. Tu quer que eu olhe o Corona? Cara, tá longe ainda para mim, meu. Tá longe para mim. Eu vou ter que economizar mais para comprar um Corona. Porque eu espirrei. Eles olham o Corona aí. Tá faltando dinheiro. Vou ter que dar uma segurada aí. Mas eu chego lá, tá, Felipe? A não ser que tu esteja falando do chuveiro Corona, né? A ducha Corona. Daí essa aí é tranquilo. Mas o meu tá funcionando bem. O meu é Lorenzetti. Eu espirrei bem na hora ali. Eu ia espirrar no protetor facial ali. Daí eu acabei tirando o protetor facial. Deixa eu colocar de novo. Tá, vamos lá. A soma de três números consecutivos é 345. Então eu posso expressar esses números, né? Em problemas envolvendo números consecutivos de uma sequência, temos de escrever um termo qualquer em relação ao número consecutivo correspondente. Nesse caso, que envolve números inteiros, a relação entre um número e seu sucessor é representada pela adição de uma unidade. E eu digo além disso, tu pode pensar assim, quando é três termos, quando tu tem três termos, tu pensa sempre no termo central, tá? Daí tu tem o anterior ao termo central e o posterior ao termo central. Vocês vão ver que é mais interessante fazer desta forma. Foi o que ele fez mesmo. Ele pensou num termo central. Ao invés de botar x mais 1, x mais 2, o que ele pensou? Num termo central, aqui x, o anterior x menos 1 e o posterior x mais 1. Somando tudo, dá o número aqui 345. Por que é interessante colocar, esboçar o termo central? Porque na verdade, quando tu somar todos esses termos, esse menos 1 aqui, vai acabar cancelando esse mais 1. Entende? E daí fica mais tranquilo. Como a soma dos três números é 345, escrevemos a equação como o anterior, que é x menos 1, o termo do meio, né? E o posterior, que é o x mais 1. Esses três números aqui são consecutivos, tá? A soma deles, 345. Então, esse menos 1 aqui, cancela com mais 1. E aqui tu vai ficar com 3x. 3x igual a 345. 300 por 3 dá 100, 45 por 3 dá 15, né? Então, 115. E daí tu consegue ver quem é o anterior ao 115 é o 114, e o posterior ao 115, e esse aqui é chamado de anterior ao 115, né? Que é o 114, e esse aqui é o posterior ao 115, que é o 116. Pronto, os números 114, 115, 116. Você percebeu que se adicionarmos três números inteiros consecutivos, obtemos sempre um múltiplo de 3? Uau!
E é verdade, né? A generalização. Tá? Agora é sua vez. Determine os números inteiros consecutivos cuja soma é 18. Então, o que eu tenho aqui? Ó, x menos 1, 3 números, mais x mais 1. Então, eu vou encontrar o termo intermediário do meio, né? Esse aqui cancela com esse. Isso aqui tem que ser igual a 18, né? 3x é igual a 18, faz com que o teu x, o número procurado, tem que ser 18 dividido por 3, que dá 6. Então, os números x igual a 6, o anterior, x menos 1, é igual a 5, e o posterior, x mais 1, ó, o ursinho não está do teu lado, né? O posterior quem é? 7. Tá, ó. 5, 6 e 7. Mas pode botar direto ou tem que fazer em outro nesse? Tipo, eu já sei quais são os números consecutivos. Eu boto direto ou tenho que botar x? O problema é esse, né? É tu conseguir expressar matematicamente e resolver, entendeu? Pegar situações, tem que colocar assim. Tem que fazer isso e isso aqui. Tá? Podem fazer ali com os outros. Tá? Que eu já vou corrigir então. Vou dar uma pausa aqui e já corrijo. Retornando, então, né? Vamos apagar aqui e vamos ver os outros casos. Olha ali, ó, soma da 36. Opa, mexi aqui, não mexeu ali, agora sim. A soma da 36, vamos lá. X menos 1, muito bem. Mais x e x mais 1, né? 3 consecutivos. 36 igual a x. Igual a 3x, né? Eu já botei, tipo, botei o 36 já com x já. Eu botei, tipo assim. 36 dividido por 3 é igual a x, né? Claro, né? O triplo de um número é 36, esse número tem que ser 12. O que tu encontra? O intermediário, né? O anterior, então, é 11. x menos 1 é o 11 e o posterior, que é o x mais 1, é o 13. Soma de 11, 12 e 13 dá 36. A soma de três números consecutivos, né? X menos 1 mais x mais 1, isso aqui, ó, sempre vai dar 3x. E o que é 3x? Se x é um número inteiro, o triplo de x é um número que dá para dividir por 3. É assim que a gente constrói um múltiplo de 3, né? Pega um número natural, ou melhor, um número inteiro e divide por 3. Então tá, os números 11, 12 e 13 são os consecutivos. Eu já botei direto, senhor. Tipo, eu já botei, como é o múltiplo de 3, eu já botei 3x igual, por exemplo, no 99, eu já botei depois embaixo. Eu te entendi, Pedro. Só o seguinte, assim, ó, lembra que a gente conversou, né? A gente está fazendo isso para verificar como é que as coisas acontecem. Daqui a pouco a gente vai pegar casos um pouquinho melhor, mais sofisticados. Daí, se tu não fixar, entendeu? Se tu não entender como é que funciona isso, tentar fazer, só resolver, os outros casos vão ficar mais complicados, podem ficar mais complicados, entendeu? Então, é importante que tu expresse. Mas eu expressei tudo, professor. Tá? Porque quando tu bota assim, ó, 3x igual a 99, tá certo, não tá errado. 3x igual a 99, tu vai encontrar x igual a 33, ok? Tá? Mas tu tem que lembrar que esse número aqui é o intermediário, tu nem expressou o anterior e o posterior, entendeu? O que eu falo ainda para os meus alunos, eu geralmente falo assim, ó. Eu digo assim, o que representa x menos 1? O número anterior a x. X é o número, né? E x mais 1, número posterior a x.
Peço para ele escrever tudo isso aqui, ó, antes de sair calculando. Daí tu sabe que x menos 1 mais x mais 1 é igual a 99. Sabe que esse aqui cancela com esse, vai ter 3x igual a 99, x igual a 33, né? Então o intermediário é 33, o anterior é 32, tem 32, 33 e 34, tá bom? Bem importante Eu fiz isso. isso, só que eu botei na hora que foi botar o resultado, eu botei x menos 1, na hora que foi 2x, x que é o número de 33 e x mais 1 de 34. Sim, daí na hora que foi colocar o resultado. Eu fiz igual isso aí, só que eu botei um x menos 1. Tá, entendi. Mas eu faço aquela maneira que eu falei. Vamos para a situação 6 então. É importante isso aqui, ó, porque o que pode cair de problema? Se tu entendeu bem como isso acontece, eu posso te dizer assim, ó, a soma de, sei lá, 3 números consecutivos pares, todos eles são pares, tá? 3 consecutivos pares, a soma de 3 consecutivos pares, deixa eu ver, dá 10, não, dá 12. A soma de 3 consecutivos pares dá 12, por exemplo. Daí a gente tem que saber expressar, daí foge um pouquinho dessa ideia aí, né? Embora dê para fazer também. Mas daí, sabendo resolver esse direitinho, tu vai saber resolver os outros, tá? Tá gravando ali certinho? Tá? Então, a situação 6. Uma prova era composta... entendi. Uma prova era composta de 30 questões de múltipla escolha. Tá? A cada questão respondida corretamente, o aluno ganhava um ponto. A cada questão com resposta errada, era descontado 25 centavos, não, 0,25 pontos. Tá? Ou seja, um quarto de ponto, né? 0,25 é um quarto do ponto. Deixa eu ver quanto é que está a bateria. 5. Vou dar uma pausa aqui, pegar o carregador. Já volto aí. Tá. Já botei para carregar então. Deixa eu ver, tá aparecendo tudo ali? Tá. Então, uma prova era composta de 30 questões de múltipla escolha. A cada questão respondida corretamente, o aluno ganhava um ponto. E a cada questão com resposta errada era descontado um quarto do ponto, ou seja, 0,25 pontos. Mariana está curiosa para saber quantos pontos fez nessa prova. Ela observou que de 30 questões, errou 5. Então, quantas ela acertou? Ursinho. Mariana, é uma prova de 30 questões. Uma prova de 30 questões, ela errou 5. Quantas ela acertou? Não está no livro. Eu estou perguntando. Ó, a prova tinha 30 questões. Ela errou 5. Quantas ela acertou? 25. É só subtrair, só, viu? Eu perguntei. Então, está escrito aqui, ó. Então, ela acertou 25. O total de pontos que ela fez é obtido por... Bom, é um ponto por cada questão certa, né? Então, 25 vezes é uma vez o número de questões certas, menos 0,25 o número de questões erradas, né? Então, ela acertou 25, aqui, ó, esse 25 é o número de acertos, esse 0,25 é um número de questões, esses 25 são os acertos, esses 5 aqui
são as erradas, tá? Aqui eu informei o número de erros, certo? 5 erros. Como é que eu consigo expressar o número de acertos se eu tenho um número de erros? Se eu te entrego um número de acertos, como é que tu calcula o número de erros? Diminuindo o que do que? Se eu te entrego um número de erros, como é que tu calcula o número de acertos? Como? Professor, Fala aí, Tairone. é simples para tu calcular o número de erros. Tu pega o tanto, o número das questões, daí tu diminui o número de acertos e tu vai ter o resultado do número de erros. Tá, mas eu não sei se eu... Tá certo isso que tu falou, Tairone, e é justamente isso que eu queria saber. Não era justamente isso que eu queria saber. Se eu falei errado, me perdoa, mas eu queria saber o número de acertos, não o número de erros. Daí, para tu ter o número de acertos, tu tem que pegar o número de erros e subtrair pelo número de questões da prova. Exatamente isso. É justamente isso que eu quero saber. Então eu quero um método assim, ó, que me diga, sem eu informar números, mas como é que eu devo proceder, por exemplo, para encontrar o número de acertos? Bom, o número de acertos é 30 menos o número de erros. Sim? É isso que o Tairone respondeu. E daí o Tairone respondeu também uma coisa que é importante. E o número de erros, como é que é? Bom, o número de erros é 30 menos o número de acertos. Né? Então, claro, porque ou acerta ou erra, né? Nesse tipo de questão aqui de múltipla escolha, né? Só tem uma escolha. Então, Professor, fala aí. mas também não tem como tu descobrir o número, por exemplo, de acertos se tu não tiver o número da total de questões da prova, né? Porque não vai ter. Com certeza, é isso aí. Mas lembra que o nosso objetivo aqui, ó, é proporcionar espaços para que sejam preenchidos, certo, Tairone? Então, claro, um problema como esse, ele tem que informar, ele tem que dar alguma informação para a gente colocar uma coisa em função da outra, né? Para a gente fazer a relação desses termos aí. Então, tudo isso que eu estou falando com vocês é importante, né, para a gente começar a equacionar, porque esse 25 aqui, ó, na verdade, ele surgiu do 30 questões menos o número de erros, que é a informação que foi dada. Né? E o 5 aqui é uma informação dada. Então, eu poderia até, nesse problema, dizer assim, ó, a pontuação é o número de acertos. Se eu te entrego o número de erros, se tu sabe o número de erros, a pontuação vai ser dada como 30 menos o número de erros, certo? Eu vou botar